Boa noite aos irmãos. Hoje eu quero meditar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Gálatas, do capítulo 1, versículos 6 ao 10. Maravilha-me que de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela essa oportunidade de estarmos diante de Ti. Que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra e possa nos edificar mais uma noite, Senhor. Fala conosco para que nós possamos ouvir a Sua voz e sermos edificados pela Tua poderosa palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem do sermão nessa noite é: a mensagem do Evangelho é imutável, né? Hoje eu pretendo, juntamente com os irmãos, estudar a respeito da defesa do Evangelho, né? Da necessidade que a igreja tem de manter a mensagem do Evangelho pura e a maldição de pervertê-lo. E aqui trazendo uma introdução ao texto aqui do livro de Gálatas, né, o livro de Gálatas ele é uma das 13 epístolas do Novo Testamento, a qual foi escrita pelo apóstolo Paulo. E provavelmente essa carta foi escrita no ano de 48 depois de Cristo, né? Provavelmente no mesmo ano do Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos 15. E essa carta aos Gálatas, ela não é endereçada apenas a uma igreja, mas uma região toda de igrejas que havia na Galácia, né? Então Gálatas é a região onde tinha da Galácia, onde havia igrejas ali, né? E essa região ela se localizava na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E Paulo ele esteve nessa região na sua primeira missão, onde ele evangelizou ali, e passando por aquela região ele fundou igrejas ali, passando ali por Antioquia da Pisídia, passando por Icônio, Listra e Derbe. Isso registrado em Atos do capítulo 13, versículo 14 ao capítulo 14, versículo 23. Porém, irmãos, por pouquíssimo tempo, essas igrejas fundadas pelo trabalho evangelístico de Paulo haviam se desviado do verdadeiro evangelho, né? Eles estavam se corrompendo com o falso evangelho, influenciado por grupos sectários de judaizantes que perturbavam as igrejas da Galácia. E além deles colocarem em xeque o apostolado de Paulo, eles repregavam outro evangelho, né? Dizendo que a igreja havia, além de crer em Cristo, ela devia também os irmãos dos gentios deviam ser circuncidados e guardar toda a lei. Então eles traziam acréscimos, né, a mensagem do evangelho ali pregada pelo apóstolo Paulo. Então a mensagem do evangelho, que somos salvos somente pela fé em Cristo, era insuficiente na visão desses judaizantes, né? E a igreja toda foi corrompida por esse entendimento. E essa carta do apóstolo Paulo, ela tem como interesse trazer uma correção do verdadeiro evangelho, né, a essa igreja, e denunciar os falsos mestres que ali trouxeram, né, essas heresias. E essa doutrina que o apóstolo Paulo está defendendo aqui é a doutrina mais cara que nós temos da fé cristã, que é a justificação pela fé somente em Cristo, né? Então, entendendo todo esse contexto, o apóstolo Paulo inicia a sua carta logo no primeiro versículo. Ele diz, aqui autenticando o seu apostolado, ele diz: Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos,
Paulo aqui ele está apresentando as suas credenciais apostólicas, né? Pois esses grupos judaizantes eles perseguiam o ministério de Paulo nas igrejas e diziam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, porque ele não esteve junto com os outros apóstolos, né? Até porque para haver uma autenticidade do apostolado bíblico, né, o apóstolo exigia uma condicional que ele deveria ter estado com Cristo, ter testemunhado o batismo de Cristo desde o batismo de João, né, que Jesus foi batizado por João, ter acompanhado ali o seu ministério terreno de Cristo, ter sido testemunha também da sua morte e da sua ressurreição, e ter sido comissionado presencialmente pelo próprio Cristo. Então, como o apóstolo Paulo era um apóstolo que surgiu depois, eles diziam e acusavam que Paulo não era um apóstolo verdadeiro, né? E essa é até a condição que os apóstolos utilizam para o substituto de Judas. Isso está registrado em Atos, no capítulo 1, versículo 21 e 22. Quando há uma necessidade de incluir um outro apóstolo pela morte de Judas, eles usam esses critérios para então selecionar um outro apóstolo que estaria ali fazendo a missão, né, que no caso Matias, os irmãos conhecem bem. Então o apostolado bíblico exigia que o tal deveria ser uma testemunha ocular de Cristo. Porém, Paulo deixa claro que ele não se tornou apóstolo por algum grupo de homens, e nem por uma autoridade humana, mas ele foi chamado pelo próprio Deus e Cristo ressurreto. Como Paulo mesmo diz em outra passagem, ele era como um nascido fora de tempo, pois ele foi chamado depois dos 12. Por último, porém, assim como os demais, ele foi comissionado como um apóstolo pelo próprio Cristo ressurreto dentre os mortos, quando ele ali perseguia a igreja em Atos 9, né, no caminho de Damasco. Então, Paulo ele era um autêntico apóstolo chamado pelo próprio Cristo para pregar aos gentios. E ele mesmo vai testemunhar isso no versículo 11 ao 16. No versículo 11 ao 16, ele traz esse testemunho da sua credencial apostólica. Ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue. E aqui ele continua o seu testemunho até o versículo 24, dizendo que depois ele esteve em Jerusalém com os outros apóstolos, e todos os demais glorificavam a Deus, porque aqueles que perseguia agora anunciava a fé, né? Então esse entendimento também já nos ensina e nos mostra claramente que todos os que hoje se titulam apóstolos, né, eles são todos falsos, pois eles não possuem essas credenciais apostólicas. Eles não acompanharam o ministério terreno de Jesus, eles não foram testemunhas oculares da morte e da ressurreição, e nem foram comissionados presencialmente pelo próprio Cristo ressurreto. Então isso já desqualifica todos os apóstolos de hoje em dia. Então não existem mais apóstolos. Então do versículo 2 ao 5, né, o apóstolo Paulo ele saúda as igrejas da Galácia, né, da região da Galácia, e descreve o próprio evangelho. Ele diz no versículo 2 ao 5: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e voz e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então aqui essa é a mensagem do evangelho, né, a qual o próprio Cristo se deu. Ele morreu pelos nossos pecados, né, para nos livrar da ira e do juízo de Deus, a qual isso tudo foi realizado para a glória de Deus. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo ele não traz aqui nenhum tipo de elogio a essa igreja, as igrejas da Galácia. Se os irmãos olharem nas outras epístolas paulinas, a maioria tem elogios na igreja, né? Até nas igrejas de Corinto, na igreja de Corinto, que tinha muitos problemas
Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo parece não trazer nenhum elogio para essa igreja por estar indignado pela situação em que a igreja se encontrava, porque parece que a igreja estava em declínio da fé cristã. Não é? Nós percebemos isso quando nós entramos no versículo 6 em diante, a qual é o nosso estudo de hoje. O apóstolo Paulo vai dizer: maravilho-me que de tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo aqui ele está de maneira irônica, né, dizendo que ele está perplexo, ele está impressionado como que de uma maneira tão rápida as igrejas da Galácia, né, havia se desviado do verdadeiro evangelho. Essa carta ela foi escrita logo em seguida, depois da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, essa igreja tinha acabado de ouvir o verdadeiro evangelho, a igreja tinha acabado de ser fundada ali, de ter crido no evangelho, na mensagem do apóstolo Paulo, que trazia do evangelho de Cristo, então recentemente eles estavam ali, e por pouquíssimo tempo, talvez por algumas semanas, sendo influenciado por esses grupos sectários, os judaizantes, eles haviam deixado o evangelho para ir para outro evangelho. E a expressão aqui desse versículo, passasseis depressa para aquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, está trazendo a ideia de que as igrejas da Galácia, né, que havia de uma maneira tão rápida desprezado o evangelho, eles não tinham desprezado apenas o apóstolo Paulo e a sua mensagem. Eles não tinham desprezado apenas a mensagem do seu mensageiro, mas eles tinham desprezado o próprio Deus, né? Passasse depressa para aquele que vos chamou a graça de Cristo, pois é o próprio Deus que chama os pecadores ao arrependimento. Então aquelas igrejas da Galácia, elas não estavam desprezando Paulo, elas estavam desprezando Deus, elas estavam desprezando a mensagem do evangelho, né? O próprio Cristo eles estavam desprezando, pois o apóstolo Paulo era um instrumento de Deus ali utilizado para a pregação do evangelho. Então desprezar a mensagem do evangelho é desprezar Deus, né? Quando nós ou qualquer outra pessoa venha desprezar o evangelho, vocês estarão desprezando o próprio Deus. E, infelizmente, esse tipo de declínio da fé é um retrato não só das igrejas da Galácia, mas quando nós vemos pela história da igreja, desde Atos 2, quando a igreja ali é fundada, né, pela pregação dos apóstolos, nós vemos constantemente nas cartas do Novo Testamento a igreja sendo tentada, sendo afrontada por falsos ensinos, né, a qual falsos mestres introduzem sorrateiramente doutrinas de demônios e doutrinas estranhas à fé cristã. Nós vemos nas cartas paulinas gerais os apóstolos combatendo ali ensinos ali errôneos à fé cristã, à justificação pela fé, à divindade de Cristo. E mesmo depois da morte dos apóstolos no século I, nós vemos já no início do século II, já temos relatos de alguns pais da igreja que já começaram também a declinar, a crer em salvação por obras, por dogmas. E mesmo depois da reforma protestante, onde tem um grande avivamento ali com Lutero, depois com Calvino, um reformador de segunda geração, nós vemos logo em seguida também a igreja também declinando, né, a fé e sendo engolida pelo liberalismo teológico que tem invadido a Europa, né, mesmo depois da reforma ter redescobrido ali as verdades da fé cristã e ter tido aquele objetivo de voltar à origem da igreja bíblica. Então, em todo o tempo, né, da história da igreja, nós vemos igrejas nascendo puramente da pregação do evangelho, sendo destruídas e perturbadas por outros evangelhos, né? E isso até os nossos dias nós vemos isso. E o termo que o apóstolo Paulo utiliza aqui, outro evangelho, não quer dizer que existe outro evangelho. Não existe, existe somente o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o apóstolo Paulo diz isso, ele pretende denunciar o falso evangelho. Por isso ele diz, outro evangelho, pois não é o legítimo evangelho. E no versículo 7 ele confirma dizendo, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esses que perturbavam as igrejas da Galácia, né, como
eu tenho dito, eram da seita dos judaizantes ali. Eles não negavam a fé em Cristo, né? Porém eles traziam acréscimos à fé, né? Que além de crer em Cristo, os gentios que ali se aproximassem da fé, eles deveriam ser circuncidados, não é? Ali para serem salvos e guardarem a sua lei, não é? Até na sua totalidade, seria a lei moral, o decálogo, que são os 10 mandamentos, as leis civis, as leis cerimoniais, que incluíam também a abstinência de alimentos e a guarda de sábados. Grupos que nós vemos hoje que assim creem são os judeus messiânicos. Eles creem em Jesus Cristo como Messias, mas também creem que todo o cristão deve praticamente se tornar um judeu, guardando toda a lei e crendo em Jesus como Messias, né? E esses grupos sectários, além de diminuírem, aqui no caso do contexto de Gálatas, além de eles acusarem o apóstolo Paulo sobre o seu falso apostolado, eles também diziam que Paulo ensinava um evangelho fácil, que o apóstolo Paulo era liberal, né? Porém nós vemos no versículo 14 Paulo fazendo uma defesa de como era a conduta dele no judaísmo. Então ele diz no versículo 14: "E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai." Então Paulo demonstra que ele não era um liberal, mas ele era um zeloso das tradições judaicas, não é? Ele era fariseu dos fariseus, ele foi educado aos pés de Gamaliel. Então dizer que Paulo era liberal, isso era uma crítica infundada ao caráter do apóstolo Paulo. Mas assim, irmãos, se pararmos para refletir, seria até correto nós guardarmos assim, né, na nossa mente legalista, nós guardarmos a lei mosaica, até porque ela foi dada pelo próprio Deus. E mesmo que seja um exagero, né, seria um pecado ser zeloso demais, no caso, né? Mas na verdade esses grupos judaizantes, eles não tinham um interesse de guardar a lei para glorificar a Deus, ou de uma maneira ignorante, achando que dessa maneira agradaria mais o Senhor. Mas na verdade eles queriam isso, que os gentios ali fossem circuncidados e guardassem a lei, era apenas por conivência. Era apenas por conivência, pois assim eles evitariam as perseguições que haviam ali dos outros judeus, e por causa da cruz de Cristo. E é o que Paulo menciona isso. Os irmãos estão no capítulo 1, os irmãos podem ir no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai dizer sobre o intento deles era evitar as perseguições por causa da cruz de Cristo. Capítulo 6, versículo 12 vai dizer: "Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne." Então Paulo chama de outro evangelho crer em Cristo e guardar a lei de Moisés, pois a igreja do Novo Testamento, ela não está debaixo da antiga aliança, mas ela está embaixo da nova aliança, que ela é inaugurada pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, pois o fim da lei é Cristo e justiça para todo aquele que nele crê. A lei de Deus, ela nunca teve um propósito salvífico, mas a lei de Deus, ela tinha como objetivo revelar o caráter de Deus, a santidade de Deus, os padrões divinos de Deus, né? Como o homem deveria viver na sua presença. Porém, por causa do pecado, a lei, ela trouxe condenação, pois ninguém foi achado digno de viver como Deus queria que vivesse, né? Então todos os homens se tornam malditos, pois é maldito todo aquele que não consegue permanecer na obediência da lei. E é o que Paulo vai dizer também isso no capítulo 3. Os irmãos estão no capítulo 6, os irmãos voltam 2 capítulos, no capítulo 3, versículo 10. O apóstolo Paulo vai dizer: "Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, Paulo diz que a lei, aqui, ela foi como um tutor, um professor, que nos fez entender o quanto nós éramos pecadores e quanto nós necessitávamos de um Salvador. Então, a lei, ela nos conduziu a Cristo. E os irmãos estão no versículo 11, do versículo 10, versículo 11, os irmãos vão para o versículo 23, do capítulo 3 mesmo, no versículo 23. O apóstolo Paulo vai dizer: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então a fé se manifestou em Jesus Cristo, logo houve o cumprimento da lei, né? Pois a lei toda ela apontava para Cristo. Então a antiga aliança se encerra, dando lugar à nova aliança, né? A qual a lei de Cristo ela não é mais nas tábuas de pedra, né? Não é algo mais exterior, mas agora ela foi introduzida no coração dos crentes, né? E esses crentes, eles foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Então a salvação, ela sempre foi mediante a fé, sempre, tanto no Novo como no Antigo Testamento, ela sempre foi pela fé, não é? Pois os homens do Antigo Testamento, eles criam no Messias prometido, no descendente da mulher, naquele que viria e salvaria o povo dos seus pecados. E após a morte e a ressurreição de Cristo, os apóstolos e até os nossos dias, nós cremos no Cristo que veio, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então a fé dos irmãos do Antigo Testamento e a fé dos irmãos do Novo Testamento, numa única linha, elas culminam e convergem na cruz de Cristo. Elas se encontram, não é, na obra salvífica, redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então sempre a salvação foi mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele fala a respeito da salvação somente pela fé também no Evangelho proferido ao crente Abraão. Os irmãos estão no versículo 23, os irmãos leem o versículo 8 e o 9. Vai dizer: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então a salvação sempre foi mediante a fé. E a pergunta que nós podemos fazer, não é? E muitas pessoas fazem quando tem esse conhecimento, esse entendimento da Escritura, eles dizem: mas se nós não estamos debaixo da lei, então nós podemos viver pecando à vontade? Irmãos, na verdade, a mesma fé que ela salva nos méritos de Cristo é a mesma fé que nos transforma em Cristo, que nos faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus, que promove um novo nascimento e uma regeneração para que nós sejamos uma nova criatura em Cristo. Então, o cristão, quando ele crê, ele é entronizado numa nova aliança. O Espírito Santo escreve nele a lei nos seus corações, na sua mente, e faça com que ele viva para a glória de Deus. Então dizer que é necessário crer em Cristo e guardar a lei e ser circuncidado é de fato, na verdade, anular a cruz de Cristo e torná-la em vão, pois todas as coisas, a lei e todas as coisas que ela apontava se cumpriram plenamente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Gálatas 2, versículo 21 diz isso. Os irmãos estão no capítulo 3, os irmãos olham o capítulo 2, do versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo vai dizer: não aniquilou a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, né? Então o apóstolo Paulo, ele via grandes problemas soteriológicos e cristológicos em crer em Cristo e guardar a lei, não é? Já os cristãos de hoje não veem problema nenhum, né?
Eles não veem problema em nada em crer em Cristo e em outras revelações fora da Escritura. Em crer em Cristo e mais campanhas, crer em Cristo e mais outros sacrifícios e obras, crer em Cristo e mais a sua denominação, crer em Cristo e mais dízimos para a salvação. Né? Nada deve ser acrescentado ao Evangelho, senão é outro Evangelho, senão macula a mensagem pura de Cristo. Né? E um exemplo aqui bem ilustrado para os irmãos entender, se alguém nos oferecesse, né, um refrigerante assim, bem gostoso naquele calor, né, de 2 litros, e depois falasse para nós, tem 1 milímetro de veneno aí, né? Será que a gente poderia pensar, mas se tem 2 litros, tem 1 milímetro de veneno, os 2 litros vai fazer com o veneno de lua, né, e ele não seja mortal, então não dá para a gente tomar. Será que a gente pensa? Não dá para pensar dessa forma, né? Porque qualquer coisa que altere a mensagem do Evangelho, ela destrói com a mensagem do Evangelho, ela destrói com a boa notícia. Porque se é Cristo e mais obras, então não é uma boa notícia, porque nós não podemos fazer boas obras. Então é Cristo ou é Cristo para ser boas obras. E essas são as características das seitas, são essas. Elas tiram a centralidade da pessoa de Cristo e coloca outras coisas. Ela tira aquilo que é central, que é essencial à fé cristã, a salvação, e coloca outras coisas. E coloca práticas da lei, pagamentos e promessas, penitências, religiosidade, extremo legalismo, né, usos e costumes. Quando não estão acrescentando, então eles estão diminuindo, né? Ensinando salvação através de pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, que nunca ouviram a pregação do Evangelho, não é? E nunca tiveram nem fé no Salvador. E isso tudo são formas de um outro Evangelho. E aqui um conselho aos irmãos: se os irmãos conhecem ou passaram por alguma igreja, ou conhecem igrejas que são assim, lugares que são assim, os irmãos têm que ter um entendimento pela revelação bíblica, pelo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que não há um outro Evangelho, que qualquer igreja que pregue Cristo e mais alguma coisa, essa igreja ela precisa ser igreja. Esses crentes, infelizmente, eles não ouviram o Evangelho da graça de Cristo. Então, se há familiares nossos, parentes, amigos, vizinhos, que assim nós sabemos que eles não chegaram ao conhecimento do Evangelho bíblico relatado na Escritura, então, necessariamente, urgentemente, eles precisam ser evangelizados. Eles precisam ouvir a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qualquer oportunidade, nós devemos pregar o Evangelho. Então, Paulo, ele diz no versículo 8, aqui, que todos esses que pregam, assim ensinam dessa maneira, coisas fora a Escritura, ou maculam a mensagem do Evangelho, eles são anátemas. No capítulo, continuando aqui do versículo 8, né, nós estamos no versículo 7, voltando para o capítulo 1, na nossa mensagem, né, nós estudamos aqui o versículo 6 e o versículo 7, aqui indo para o versículo 8, o apóstolo Paulo ele vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Percebam, irmãos, que o apóstolo Paulo ele diz, ainda que nós. Paulo ele está se colocando, ainda que nós. Aqui pode ser que ele esteja aqui dizendo ainda que nós, como aqueles que estão enviando a carta, né? O apóstolo Paulo e o seu grupo ali evangelístico. Ou possa ser que seja aqui o mais exato que eu entendo, que o apóstolo Paulo está dizendo ainda que nós, como se colocando ainda que os apóstolos credenciados, né? Ainda que Paulo, que Pedro, ainda que os apóstolos comissionados por Cristo preguem um outro evangelho, seja anátema, né? E ele ainda sobe mais ainda o argumento, né? Ele diz, mas ainda que um anjo, né? Ainda que um anjo do céu. Essa expressão ainda que um anjo do céu, ele não está falando de um demônio, de um anjo caído. Ele está falando que ainda de uma criatura celestial, santa, vinda do céu, vos pregue um outro evangelho, seja anátema. Mas o que é anátema? Muitas traduções nossas aqui interpreta maldito, né? Nem interpreta como anátema, coloca maldito.
A CF fica como anátema. Mas quando nós olhamos o significado grego da palavra anátema, nós temos uma profundidade maior do que maldito. A palavra anátema, ela quer dizer que aquele que deve ser considerado anátema deve ser alguém condenado ao inferno para sempre. Quer dizer, é uma maldição irreversível, uma maldição que essa pessoa deve padecer no inferno. Então é algo muito mais profundo, não é? Porque, em certa forma, todos nós, quando não cremos no Evangelho, nós estávamos debaixo de maldição da ira de Deus. Mas depois que o Evangelho nos alcançou, o Senhor converteu nosso coração e nos introduziu na nova aliança em Cristo, nós fomos então feitos filhos de Deus. Mas essas pessoas que pregam e vivem pregando o falso evangelho, elas devem ser consideradas como anátema, como alguém condenado ao inferno para sempre. Então é uma expressão aqui pesada pelo apóstolo Paulo sobre essas pessoas que assim fazem e assim praticam, não é? E essa deve ser a consideração que todos nós, como igreja do Senhor, devemos ter com todos que pregam dessa maneira, que ensinam desta maneira, não é? E essa expressão aqui que o apóstolo Paulo quer trazer também é que há um juízo da parte de Deus sobre a todos que assim maculam e pervertem o sentido normal do Evangelho de Cristo, da mensagem da salvação, não é? Então qualquer mudança ou acréscimo no Evangelho ou tal deve ser considerado maldito, não é? Ou melhor, anátema. E aqui no versículo 9, Paulo reforça e dá ênfase no que ele acabou de dizer, para ficar mais claro ainda, para que não haja uma interpretação dúbia de dizer, não, mas Paulo, na verdade ele queria dizer isso, queria dizer... Não, ele reforça, ele fala, assim como já vos dissemos no versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Isso nos mostra o quão grave é mudar a mensagem do Evangelho. E a ênfase que o apóstolo Paulo aqui dá às igrejas, que as igrejas devem considerar, que todas as pessoas que assim pregam, ensinam, devem ser consideradas malditas, pois estão debaixo da ira de Deus. E Paulo aqui, ele define anátema todas essas pessoas que assim vivem. E entendemos também, a partir disso, que o anátema é aquele que perverte o evangelho e prega um outro evangelho. Nós devemos entender também, assim, do ponto de vista bíblico, que toda a escritura, ela é relatado nela o evangelho, de Gênesis a Apocalipse. Então qualquer pessoa que acrescenta ou diminui qualquer coisa à escritura, essa pessoa também deve ser considerada anátema também. Não é? Porque essa pessoa está acrescentando ou diminuindo coisas da revelação bíblica, não é? Da inspiração divina, a qual Deus deu aos autores bíblicos. Então, essas pessoas também se enquadram como anátemas, não é? Pois de certo modo elas mudam a revelação divina, a palavra revelada de Deus, não é? E nós, como igrejas, nós devemos rejeitar tais pessoas que assim pregam, não é? Pois hoje é muito comum pessoas querendo anular ou acrescentar no conteúdo da revelação bíblica, não é? Então todos esses falsos mestres devem ser considerados anátema. Os irmãos podem dizer, porque os irmãos estão apoiados biblicamente, pessoas que assim agem devem ser consideradas anátemas. No versículo 10, Paulo diz, continuando o texto: por que persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo deixa claro aqui a sua postura doutrinária, que o interesse do apóstolo Paulo não é agradar a igreja, agradar o grupo, agradar as igrejas da região da Galácia, não. O propósito do apóstolo Paulo é em agradar a Cristo, não é? Pois ele mesmo diz, se assim ele não fizer, ele não está sendo servo de Cristo, não é? Porque muitos se posicionam, não se posicionam, como diz a Escritura, como está revelado na Escritura Sagrada, com medo que as portas sejam fechadas para ele, com medo da rejeição, com medo de perderem certas oportunidades, não é? Por causa de serem zelosos à palavra de Deus.
Mas aqueles que verdadeiramente amam a Deus e foram convencidos, não é? Por meio do Evangelho, eles nunca negociarão as verdades divinas, eles nunca perverterão ou concordarão com a perversão da mensagem pura do Evangelho, pois eles entendem o peso e a magnitude da obra redentora de Cristo, do nosso Senhor, que foi manifesta de maneira completa na cruz. Então, aceitar qualquer acréscimo ou diminuir é transformar em insuficiente a graça de Cristo, e isso é totalmente inaceitável. Ou Cristo nos salvou completamente quando Ele morreu na cruz, quando Ele disse tetelestai, no grego, está consumado, está feito, está pago, não é? Ou nós estamos completamente perdidos para sempre. Ou temos Cristo como suficiente Salvador, ou estamos debaixo da maldição por nossos pecados. Jonathan Edwards, um reformador do passado, ele fez uma citação dizendo que a única contribuição que nós fizemos para a nossa salvação foram os pecados a qual ele fez necessário. Ele está agindo de maneira irônica, quer dizer, não há bem nenhum em nós. A única coisa que nós fizemos foi pecar contra o nosso Deus, não é? Então, se a nossa salvação depender das nossas obras, então os irmãos devem saber claramente que nós nunca entraremos no reino dos céus. Nós estamos destinados ao inferno, não é? Pois todos nós somos totalmente dependentes da graça salvadora de Deus, que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu, não é? Que nos deu vida em Cristo Jesus. Então, agradar aos homens e negociar as verdades reveladas da Escritura implica em não ser servo de Cristo, não é? Não há meio termo. Paulo, para defender o Evangelho, ele chegou a repreender até o apóstolo Pedro. Os irmãos podem ler aqui no capítulo 2, quando Pedro age diferente ali com os gentios. Quando os judeus chegam, ele age diferente ali com os gentios. Então até o apóstolo Pedro foi repreendido por Paulo, pois o Evangelho não pode ser negociado de maneira nenhuma. Assim como vemos na história da igreja, todos os homens de Deus se levantando e dando a vida, entregando a vida pela verdade, morrendo, sendo mártir, não é? Sofrendo pela verdade. Será que esses homens eles foram radicais demais? Será que o apóstolo Paulo aqui é radical demais? A pergunta que devemos nos fazer é: até que ponto nós estamos dispostos pela verdade de Cristo? Não é? Nós nos importamos com isso? Qual é a nossa responsabilidade como guardiões da mensagem do Evangelho? Pois a mensagem de Cristo foi confiada à igreja, a nós, não é? E isso é algo que mexe conosco. Não é? Uma citação que Martinho Lutero disse, que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então o Evangelho é um tesouro, é uma joia a qual foi confiada à igreja de Deus. A igreja deve, como responsabilidade, preservá-la, pois a igreja é o baluarte da verdade, não é? Então, aqui eu quero trazer algumas aplicações práticas, não é, desse ensino aqui, né, desses versículos aqui que nós estudamos. Devemos cada vez mais nos aprofundar no conhecimento do Evangelho, pois o Evangelho de Cristo é algo que nós estudaremos pela eternidade, e mesmo assim nós não arranharemos nem a superfície dele, não é? De tamanha glória a ele revelado, pois o estudo das verdades do Evangelho é a maior defesa que nós podemos ter como igreja dos falsos mestres, das falsas mensagens, da mentira, não é? Tendo um conhecimento sólido e verdadeiro de Cristo, pois dessa maneira, conhecendo cada vez mais a verdade, nós identificaremos aquilo que é heresia, não é? A questão não é nós conhecermos todas as heresias que há no mundo, não é? É bom nós sempre termos entendimento e conhecimento, mas a maior questão é você conhecer cada vez mais, de maneira profunda e sólida, o Evangelho de Cristo, pois cada vez mais que nós nos aprofundamos nessas verdades bíblicas, melhor nós identificamos o falso Evangelho. Então a defesa de se proteger do falso Evangelho é conhecendo mais profundamente o verdadeiro Evangelho. Como Lutero diz, estou citando muito Lutero aqui, precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, pois todos os dias nós esquecemos
do Evangelho. Então, por isso que é necessário os irmãos sempre estarem congregados, sempre estarem aqui conosco, ouvindo a mensagem do Evangelho, pois assim todos nós somos edificados, todos nós vamos entendendo como somos pecadores e como Cristo é nosso Salvador. E isso vai renovando a nossa fé em Cristo e nos protegendo de todas as heresias, conservando a nossa fé e a nossa esperança no nosso Salvador, não é? Então, de certa forma, esse entendimento deve nos promover humildade, não é? Deve fazer com que nós sejamos mais gratos a essa tão grande salvação que nos foi dada gratuitamente através de nosso Senhor Jesus Cristo. E mediante o desconhecimento, não é, do verdadeiro Evangelho sobre este mundo, e infelizmente sobre a maioria dos nossos evangélicos, nossos tempos, né, nós devemos exaustivamente proclamar a mensagem do Evangelho, né, e denunciar a falsa, a fim de que, assim como Cristo nos salvou, essas pessoas também possam ser salvas, né, por meio de Cristo, por meio da mensagem do Evangelho, assim como nós também fomos salvos, pois a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, não é? Então, aqui trazendo uma conclusão, a discussão e a defesa de Paulo foi tão severa ao ponto de ele considerar que todos aqueles que assim consideravam nas igrejas da Galácia, consideravam que deveriam crer em Cristo e ser circuncidados, ele considera que essas pessoas estavam caídas, no sentido que receberam o Evangelho da salvação, mas não creram nele, e por isso estão caídos. Quem não crê em Cristo está caído, não é? Porque não está firmado na verdade, então eles estavam caídos, não é? E crer na justificação pela fé é o que decide e o que faz com que a igreja ou permaneça de pé ou caia, né? E aqui eu quero perguntar aos irmãos: estamos de pé ou estamos caídos? Nós cremos em Cristo somente pela fé e confiamos nele a nossa salvação, ou nós estamos caídos, perdidos e mortos em nossos pecados? Isso nós devemos considerar, né? Pois Deus comunicou à sua igreja o Evangelho em sua pureza, revelado em Cristo, a mensagem a qual tem o poder de salvar os pecadores da ira de Deus e da condenação eterna. Então a igreja deve preservá-la na sua totalidade, pois a mensagem não é somente palavras. A mensagem não é somente uma informação. A mensagem, ela é uma pessoa. A mensagem é Cristo. Então, fragmentar essa mensagem genuína da salvação é anular completamente a obra de Cristo em favor dos pecadores. E por isso a igreja deve continuar conservando a verdade, para que continue então sendo relevante sobre este mundo de trevas, sendo luz do mundo e sal da terra, como o Senhor Jesus Cristo disse, né? Sendo a proclamadora da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se negociarmos o Evangelho, irmãos, podem ter certeza, nós perderemos Cristo e deixaremos de ser luz. Ou somos um canal de bênção, né, na vida das pessoas, na comunicação do verdadeiro Evangelho, ou nós nos tornamos malditos, pois mudar a mensagem da salvação se consiste nisso, em maldição. Então, que venhamos continuar sendo guardiões desse tesouro, que é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Então, aqui, se alguém aqui entre nós que até hoje verdadeiramente o Evangelho ainda não soou claro a você, entenda: as suas obras não te salvam, né? A tua conduta não te salva, a sua ética não te salva, a sua justiça não vai te salvar, mas a única maneira de você ser salvo é invocando agora o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é clamando agora pelo Salvador. A lei, ela nos conduziu a Cristo e ela nos mostra que nós somos pecadores. Então a única forma é reconhecer o pecado e invocar aquele que pode te salvar do pecado, que pode te salvar da ira de Deus e pode te dar uma herança celeste.
Então, nós devemos clamar e depositar em Cristo a nossa esperança e a nossa fé na sua obra redentora na cruz. Pois somente desta maneira há salvação, somente em Cristo pela fé. Pois quando todos nós, irmãos, chegarmos no céu, nós não teremos nenhum direito de dizer: Senhor, nós estamos aqui porque nós fizemos a nossa parte. Mas nós vamos dizer: Senhor, nós estamos aqui foi por causa do sangue do Cordeiro. Foi porque o sangue do Cordeiro foi derramado, nos purificou, nos lavou, nos fez nova criatura, nos redimiu, nos fez filho. Por isso nós estamos aqui. E nós diremos: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor. E nós o adoraremos pelo século dos séculos. Louvado seja Deus. Que esse entendimento possa permear todo o nosso coração. E nós possamos sair daqui dando glória ao Cordeiro de Deus. Então essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos abençoe.